Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elton e a nossa aula de hoje será sobre industrialização e urbanização, ok? Vamos dar início à nossa aula então? Quando falamos em industrialização, é necessário vincular isso à primeira revolução industrial, ok? Aonde que acontece a primeira revolução industrial? Ela acontece na Europa, no século XVIII e século XIX. Mais específico, na Inglaterra, lá no ano de 1760 a 1840. Quais são os principais pontos dessa revolução industrial? Ela visa o capital, o capitalismo, o lucro, compra e venda de mercadorias. Outro ponto importante é a produção em massa. Antes, essa produção era feita manualmente, produtos manufaturados. A partir da Revolução Industrial, eles passam a ser produtos industrializados, feitos por máquinas, beleza? O que nós temos antes da Revolução Industrial, em relação ao trabalho? Os produtores eram donos deles mesmos. Ou seja, o que isso quer dizer? Que eles não tinham chefe e eles não tinham empregados. Podem ver nos filmes antigos, lá quando tem um ferreiro, o ferreiro ele não ensina ninguém, e só tem um ferreiro dentro de uma vila, só tem um sapateiro, só tem um costureiro, e assim por diante. Eles guardam as 7 chaves do seu conhecimento. Com a Revolução Industrial, com essa produção em massa, as máquinas passam a fazer o serviço dessas pessoas e essas pessoas que eram profissionais nessas áreas passam a ser empregados. Então cria um vínculo de trabalho, ou seja, cria um vínculo de empregador e empregado, relação trabalhista, que posterior vai dar origem a todos os direitos trabalhistas que nós conhecemos hoje, Deu isso depois de Karl Marx e da Revolução Francesa, beleza? Então, um conceito de industrialização, seria esse aqui. A industrialização é o processo de modernização pelo qual passam os meios de produção numa sociedade. É acompanhada pela ampliação tecnológica e desenvolvimento da economia. Beleza? Dando continuidade, então, vamos nos aprofundar um pouquinho na industrialização brasileira, beleza? A industrialização brasileira ela pode ser dividida em 4 etapas ou 4 períodos. O primeiro período, então, seria o período da proibição. É no período onde que o Brasil ainda é colônia de Portugal. Ou seja, ele fazia somente o que a metrópole mandava. Em específico, aqui, ele produzia fios e calçados. Somente isso. A metrópole precisava de fio e de calçado, então a colônia produz só isso. Ok? O segundo período fica conhecido como a implantação. O que acontece nesse período? A família real portuguesa ela vem para o Brasil, que Napoleão Bonaparte invade Portugal e a família portuguesa foge de lá. Então Dom Pedro VI ele abre os portos do Brasil, e começa a produzir café em grande escala e começa a vender esse café para o mundo todo. Então esse é o segundo processo da industrialização do Brasil, do período brasileiro, é a implantação. É aí que começa a cogitar a possibilidade de fazer uma indústria cafeicultora, ok? O terceiro período vem de 1930 a 1956, que é o mais conhecido como a Revolução Industrial Brasileira. É nesse período que de fato acontece a Revolução Industrial no Brasil, ok? Vamos adentrar um pouquinho mais nesse período porque ele é muito importante para a história brasileira da industrialização. Getúlio Vargas, então, foi presidente do Brasil, E ele assume o governo em 1930 e começa esse processo de expansão da indústria brasileira, ok? O que ele faz então para incentivar esse processo? Ele cria o Conselho Nacional do Petróleo, ele cria também as companhias siderúrgicas nacionais, a Vale do Rio Doce e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Nesse período da industrialização brasileira, eram os militares que comandavam o país, na figura de Getúlio Vargas como presidente, e eles desenvolveram muito a indústria. Quais foram os fatores que contribuíram então para esse desenvolvimento da indústria nesse período de Getúlio Vargas? Um primeiro ponto é o êxodo rural. Teve uma crise muito grande do café, então o café quebrou. E automaticamente se quebra o café, as pessoas que trabalham no campo produzindo café não têm mais o que fazer. E vieram para as cidades em busca de emprego, em busca de salário, em busca de uma melhor qualidade de vida. Outro ponto importante foi a redução das importações da Europa. A Europa deixou de produzir. Por quê? Por causa da Segunda Guerra Mundial. Eles estavam
nos seus conflitos internos lá da Segunda Guerra e não conseguiam trabalhar nas indústrias. Eles tinham que defender o seu território, lutar pelos seus ideais, e não produziram mais. Como a Europa estava em guerra, na Segunda Guerra Mundial, eles precisavam de recursos, precisavam de comida, precisavam de um monte de coisa. Não somente a Europa, mas o mundo no contexto geral. Então aumenta as exportações brasileiras nesse período, dando força à indústria, né? Posterior a isso, então, essa era Getúlio Vargas, nós temos o quarto período, que é o período pós-1956, que é chamado de fase da internacionalização da economia brasileira. Então a economia brasileira ela começa a ser mundial, começa a fazer parte do mundo, do globo terrestre. Né? Atualmente nós temos várias indústrias, principalmente no setor alimentício, que exportam os produtos brasileiros para outros países. Né? Aqui na nossa região a gente conta, né, com a BRF. Né? BRF é uma das maiores indústrias aqui da nossa cidade, das nossas cidades, né, aqui em Joaçaba, Erval e Luzerna, e faz exportação de produtos alimentícios. No caso, a nossa é com carne de porco, né, com suíno. Ok? E a urbanização? Como que a urbanização está atrelada, está relacionada à industrialização? Né? Quando falamos em industrialização, vamos voltar no tempo, lá na Inglaterra, quando eles começam o seu processo. Os ingleses eles criaram uma lei, a lei do cercamento. O que consiste essa lei? Ela dizia o seguinte: você só pode ficar no campo se você for cultivar ovelha. Se você não for criar ovelha, né, se você não for um pastor, você não vai mais ficar no campo. Suas terras vão ser tomadas e você vai ter que agarrar rumo, achar alguma coisa para fazer. Então, o que aconteceu? Os camponeses que ficaram, criaram ovelha. Os que não queriam criar ovelha, que não tinham condições ou que não sabiam como fazer, não tinham dinheiro para investir em ovelha, foram obrigados a sair, a deixar as suas terras e sair dali. E foram para onde então? Foram para as cidades trabalhar nas indústrias. E aqui até é irônico, né? Eles largaram o campo porque não queriam criar ovelhas e são obrigados depois a trabalhar nas indústrias têxteis, né? Com a lã das ovelhas. Mas e um conceito de urbanização? O que é a urbanização? É o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, né, com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade. Quando tudo isso acontece muito rápido, o nome que se dá é êxodo rural. E aconteceu isso na Inglaterra e aconteceu isso no Brasil. Ok? Continuando então, no Brasil, a urbanização ela acontece um pouquinho diferente da Europa, tá? Não teve uma lei que obrigou o povo a produzir determinado produto. Foi as consequências, né, históricas do planeta que fizeram isso, que levaram a isso. Um desses pontos da urbanização foi a quebra do café, como nós vimos antes ali. Quando o café quebrou, aconteceu a crise cafeicultora, muitas pessoas não tinham mais o que fazer no campo porque estavam produzindo café, só sabiam fazer isso. Então o que acontece? Eles saem do campo e vêm para as cidades. Né? Outra onda migratória muito grande do êxodo rural foi por causa da miséria no Nordeste. Muitos nordestinos também migraram do Nordeste e vieram para as cidades, criando os grandes centros. Né? Atualmente no Brasil, o maior centro é São Paulo. Né? A maior cidade brasileira seria São Paulo, seguindo Rio de Janeiro e assim por diante. Né? Atualmente no Brasil, a taxa de urbanização é elevada. Existem mais pessoas morando nas cidades do que pessoas morando no campo. Ok? Vamos dar um exemplo disso aqui. Como que isso acontece? Vamos fazer uma análise aqui. Joaçaba, Erval e Luzerna. As nossas três cidades, elas são urbanas. Tem um índice de urbanização maior do que pessoas que vivem no campo, que vivem no interior. Né? Por que isso acontece? A oferta de indústria, de emprego, de trabalho, de comércio é maior do que a produção rural. E levando em consideração também o nosso relevo, que não contribui muito para a produção em massa, para grandes campos, para a criação de gado e tantas outras coisas, o que acontece? As pessoas então saem do interior e buscam uma melhora de vida nas cidades. É dessa forma que acontece a urbanização. Mas é importante lembrar sempre que urbanização e industrialização estão interligadas. Uma não existe sem a outra. Não tem indústria que não precise de empregados, de pessoas, e não tem cidade que não viva sem indústria. Uma cidade sem indústria não existe, né? Não tem onde as pessoas trabalharem. Então as pessoas vão para o campo. Quando
a oferta da indústria é maior do que a oferta do campo, acontece então a urbanização. Ok? Boa aula, pessoal, e até mais.